melhor da palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia, povo amado do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bendito seja Deus pela sua vida, por esta manhã, por este dia, onde Ele mesmo preparou para nós. Com meu coração muito alegre, muito feliz, porque não são só palavras da boca para fora dos irmãos. Este lugar é santo. Falava com a Viviane ali atrás, coisas que a gente diz difícil de explicar. E às vezes parece que quanto mais a gente explica, parece que está complicando as coisas, né? Tem gente que é assim, né? Parece que vai tentando explicar para alguma pessoa entender. Mas é num silêncio profundo e basta olhar e ver a glória de Deus, a graça de Deus. E tenho apreciado essa forma de Deus falar, onde a gente só olha e experimenta a Deus, ainda que não haja nenhuma palavra dita. Então, glorificado seja Deus por este lugar, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família, pela sua vocação. E como eu não estou aqui em vão, eu acredito também que nenhum de nós aqui está. Não é em vão este momento, meu irmão. Eu escutava que os irmãos vão rezando, eu vou escutando, né? E o Jonathan fala assim, ela é filha. E eu começo me apresentando assim. Eu sou Tawane Figueiredo, Tawane Marcelo Figueiredo Duarte Ferreira, casada com o Cristóvão há 11 anos. Meu grupo de oração é o Filhos da Misericórdia, porque eu sou filha da misericórdia. Ali Deus me gestou, ali Deus trabalhou na minha vida e trabalha na minha vida. No meu grupo de oração eu encontro consolo, abrigo, encontro correção, encontro exortação, admoestação. Eu sou filha da misericórdia de Deus. Não é merecimento, é misericórdia de Deus. Todos vocês aqui são filhos da misericórdia comigo hoje, amém? Então, atualmente estou à frente do Ministério de Pregação do Estado para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e para a santidade da minha alma, porque Ele sabe que se Ele me deixar longe eu me perco. Então Ele vai me trazendo para perto para eu não me perder. Então por isso que eu estou nessa coordenação. Antes de ser este tempo e ser, em aspas, coordenadora, eu sou esposa. E a minha vocação é onde eu exerço o meu ministério, o meu serviço. Ali Deus me santifica. Então eu gosto de falar isso por quê? Porque Deus me chamou antes a ser esposa. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor, é a primeira vez que eu saio. Já não saio muito, né, Cristóvão? E é a primeira vez que temos a oportunidade de vir juntos. E eu falava com ele, acho que ainda tem muita coisa para poder conversar na hora de voltar. Tem muitas coisas que Deus já foi falando no que diz respeito a nós. E muitas coisas o Senhor vem falando no que diz respeito a RCC, a Diocese, ao Ministério de Pregação. Então é só alegria, porque estou aqui nesta manhã e muito bem acolhida pelos irmãos que me receberam desde ontem. Então vamos lá, para a gente entrar na pregação, porque se deixar eu falo bastante. Então, irmão, vai guardando tempo aí para mim, para eu não atrapalhar a programação de ninguém, tá bom? Então o tema para esta pregação nesta manhã: escutem meus profetas, é tempo de anunciar meus oráculos. Vamos repetir? Escutem meus profetas, é tempo de anunciar meus oráculos. Enquanto eu preparava e rezava essa pregação, 2 movimentos nós já vemos pelo tema: o movimento de escuta e o movimento do anúncio. Todo anúncio é precedido de uma escuta. E isso é muito sério, não somente para nós pregadores, é para qualquer realidade de ministério.
Então nós precisamos escutar o primeiro. E uma boa escuta acontece quando eu estou em silêncio. Aí a gente pensa assim, silêncio da voz. Fechei a boca, estou em silêncio. Mas dentro do coração da pessoa e da mente da pessoa está pior do que a boca fechada. Uma bagunça dentro do coração. Gente, se você estiver falando mentira, pode ser que isso aconteça lá em Tabira, na minha terra, né? A gente senta aqui e está pensando no que vai almoçar, na casa que ficou sem arrumar, no filho que não veio, às vezes no marido que ficou, na esposa que ficou. E aí a gente começa a lembrar de situações. Eu não estou mentindo, não. A gente começa a lembrar de situações, de coisas que aconteceu. Não, eu podia ter falado isso, não sei o que, não sei o que. E do nada parece que a gente volta para a pregação e fala assim, você quem está falando? É ou não é assim? É porque dentro de nós não cala. E aqui é que está a diferença. Não é só na boca, a boca é consequência. Já viu os outros que vai à missa e não para de falar? Não para, não cala, não silencia. Então é necessário que para a gente poder aprender a escutar o profeta, a escutar o próprio Senhor, nós precisamos aprender a fazer silêncio em torno do nosso coração. Dispor a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade para o Senhor. Deixar que Ele realmente fale e calar para escutar. Não sei se vocês conversam com algumas pessoas, meu marido fala isso pra gente, que a gente mulher fala mais, tá, do que homem. Eu aceito isso tudo bem, e é normal, e lá em casa eu falo mais. Às vezes tá conversando e fica assim, peraí, deixa eu terminar de falar. Dentro da gente já tá falando antes da pessoa começar, porque a gente não cala, a gente não escuta, a gente não dá atenção e importância. Se Deus está pedindo, escutem meus profetas, Deus está dizendo para nós que precisamos melhorar a qualidade da nossa escuta. E olha só o que os santos dizem. Eu gosto, e aí são santos da minha devoção. Se você procurar no santo da sua devoção, ele vai falar algo do silêncio, da tagarelice, da importância da escuta. Todos os santos dizem isso. Santa Faustina diz, uma alma tagarela jamais atingirá a santidade. A alma que não guarda silêncio não terá intimidade com Deus. Sabe por que às vezes a gente não tem profetas no tempo de hoje? Porque a gente tem gente que não quer escutar. E uma coisa que tenho trabalhado de ontem aqui, não me deixa mentir e tem reforçado. A pregação não é só falar. É antes um movimento de escuta. Deus fala e trabalha na minha vida primeiro. Isso não é egoísmo, é necessidade da minha alma. Deus falou comigo primeiro. Santa Catarina de Sena, a língua é um pequeno instrumento, um pequeno membro, mas pode causar grandes males. Aprende a calar-te e a suportar com paciência. Mas tá, chamar a gente para vir aqui porque é tempo de anunciar os oráculos. Não, primeiro é tempo de escutar. Aprende a calar. Pregador, diante do Senhor, cessa as vozes dentro de você e prevalece somente a voz dele. E aí, por fim, Santa Teresa d'Ávila, não fales muito, mesmo em coisas boas, pois mesmo falar piedoso pode distrair o coração de Deus. Cala, escuta, tem paciência. E até em coisas boas tem discernimento sobre o que dizer. Não é porque é bom que tem que ser sempre dito. Não vai ser sempre dito. Aprende também a discernir sobre o que é bom, sobre o que dizer em relação ao que é bom. E aí, enquanto pregadores, então nós precisamos com urgência aprender a escutar o Senhor. Mergulhar o nosso coração na palavra. Afinar os nossos ouvidos para entender o que o Senhor diz, a melodia que Deus toca dentro da nossa alma. Por isso que nós estamos aqui hoje, para treinar a nossa escuta e melhor anunciarmos os oráculos do Senhor. Pega comigo a palavra do profeta Jeremias no capítulo 36, no versículo 1 a 8. Nós vamos ler de 1 a 8, mas vamos desenvolver o conteúdo de todo o capítulo 36, que fui me estendendo no estudo e na leitura, e a segunda parte diz muito de escuta ainda, né? E com um desejo profundo de escutar o que Deus tem a dizer a você, cala as vozes que querem gritar dentro da sua alma. Dá a ordem em nome de Jesus. Silencia a voz do cansaço, silencia a murmuração interior, a reclamação até mesmo
essas vozes, para que a sua inteligência, a sua vontade, a sua memória agora seja toda para a palavra de Deus. Senhor Jesus, somente o Senhor pode dominar o nosso coração, somente o Senhor tem o domínio, e foi o que nós cantamos, que Tu és o centro. Nós queremos essa soberania dentro de nós, na nossa vontade, no nosso intelecto, na nossa inteligência, nas capacidades que o Pai mesmo nos deu. Agindo no nosso coração nesta hora, para que a gente não se distraia, para que a gente não perca aquilo que o Senhor tem para nós, para mim, Senhor. Faz calar dentro de mim as vozes que não dizem respeito à Tua vontade. A minha própria voz, Senhor, faz calar agora, para que eu Te escute e que um novo se manifeste na minha vida. Que o novo aconteça agora, Senhor, por misericórdia vossa, dentro de mim, dentro de nós. E que a vossa palavra possa frutificar na minha vida, no meu ministério de pregação, na nossa vida, no nosso ministério de pregação. Eu me abro, Senhor, a Ti, eu acolho a Tua voz, a Tua presença dentro da minha alma, dentro da minha mente, dentro do meu ser. Fica comigo, Senhor, fica conosco. Tudo é Teu. Eu entrego livremente em Tuas mãos. Recorro à Virgem Imaculada, ao glorioso São José, peço intercessão sobre nós, aos anjos de guarda, para que combatam por nós, para que a graça de Deus não seja tomada de nós. Jeremias 36, versículo 1. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que te dirigi a respeito de Israel, de Judá e todas as nações, desde o dia em que comecei a falar-te, no tempo de Josias até hoje. Talvez, ao escutar todo o mal que tenciono fazer-lhes, os da casa de Judá retornem cada um de seu mau caminho. Então poderei perdoar-lhes sua iniquidade e seu pecado. Jeremias chamou então Baruque, filho de Nerias, que escreveu em um rolo conforme o ditado de Jeremias todas as palavras que o Senhor lhe dirigia. Então Jeremias deu a Baruque esta ordem: estou impedido, não posso entrar na casa do Senhor, mas tu irás e lerás para o povo no rolo que escreveste, ditado por mim, todas as palavras do Senhor, no templo do Senhor, no dia do jejum. Lerás também a todos os judeus vindo de suas cidades. Talvez sua súplica chegue diante do Senhor e eles se convertam, cada qual de seu mau caminho, porque são grandes a ira e o furor com que o Senhor ameaçou este povo. Baruque, filho de Nerias, fez como lhe ordenara o profeta Jeremias, lendo no livro as palavras do Senhor no templo do Senhor. Palavras do Senhor, graças a Deus. Amém. Capítulo 36, para a gente poder nos situarmos nesta palavra. 4º ano de Joaquim, Jeremias vai ditar a Baruque aquilo que Deus falou ao seu coração. Baruque, secretário, o escriba de Jeremias, o ajudante de Jeremias. Então ele pega e vai falar para o povo, a pedido do próprio Jeremias, aquilo que Deus estava ordenando. Lá no versículo 2, neste capítulo, a profecia vai se situar antes da destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Então acontece que quando do reinado do rei Joaquim, Judá estava sob ameaça de babilônica, o povo persiste na infidelidade, e aí Deus, apesar da infidelidade do povo, sempre envia um profeta. A misericórdia de Deus é tanta que Deus sempre envia profetas para que o povo se converta. Qual é o objetivo de uma profecia? Conversão. Sempre quando Deus manda alguém dizer algo, Deus está aguardando a nossa mudança de vida, mudança de atitude. Mas nós, Cauã, que somos pregadores, que já nos convertemos, sim, porque nós ainda precisamos dar mais para o Senhor, progredir
progredir ainda mais em santidade. Deus está ainda esperando a minha e a sua conversão. Por isso Ele envia profetas. No primeiro momento nós só somos ouvintes. Agora nós só somos ouvintes. Anuncia a conversão e hoje o Senhor vai pedindo de mim e pedindo de você. Converte-te. Escuta e converte-te. E aí a gente precisa entender o que é que Jeremias profetizava, porque a gente já vê que os oráculos de Jeremias não eram agradáveis aos povos. Falar a verdade hoje não agrada. Quando o coração não repousa na verdade, não agrada. Por isso a gente fica inquieto quando os outros falam a verdade da gente. Aí aquilo ali fica remoendo, porque Deus quer tirar a inquietação, quer dar paz. Como a verdade não repousa no seu coração e alguém pega e vem e proclama a verdade sobre a sua vida, você fica remoendo, porque dentro de você essa verdade não está acontecendo. Deus quer tirar a inquietação e quer trazer a verdade. Deus tira a inquietação para trazer paz. Ainda que os oráculos nos incomodem e nos provoquem. E aí o que é que Jeremias diz? Jeremias denuncia a idolatria do povo. O povo é de Deus, mas o povo de Deus é um povo idólatra. O tempo todo nós tiramos, a gente só canta. Tu és o centro da minha vida. Aí na hora que você vai parar para poder pensar, o centro da sua vida não é Jesus. O centro da sua vida é seu trabalho. O centro da sua vida é seu esposo, é sua esposa. O centro da sua vida é o dinheiro. O centro da sua vida é o poder, é o ego. O centro da sua vida é carência, porque tem gente que gosta de ter ferida para poder ter a atenção de todo mundo. É isso que é o centro da sua vida. Jesus não. É por isso que ele vem advertir a mim e advertir você. Jeremias falava contra a idolatria. Jeremias dava previsões da destruição de Jerusalém. E isso assusta o povo. E Jeremias fazia o apelo de conversão. Para nós, não vamos entrar no mérito de destruição de Jerusalém. Idolatria e a conversão do povo. 2 pontos para nós pregadores. Porque o pregador, muitas vezes, é idólatra de si mesmo. Eu sou pregador, e aí estico o peitinho de pombo, eu sou pregador. E se não for eu a pregar lá, o quê? Eu é que tenho que pregar, o quê? E aí se não for, não serve. E aí o pregador é idólatra dele mesmo. E aí quando não é assim, é em relação ao outro. Tal, ninguém, eu vou lá para ouvir a menina lá não. Por quê? Porque para mim não serve. E aí o pregador, ele faz a acepção de quem vai estar lá na frente como um profeta. E aí ele não escuta o Senhor, porque ele é idólatra de si mesmo, porque ele acha que sabe mais do que Deus. E aí quando Deus manda a gente fazer algo que parece improvável, a gente fala assim, eu não vou fazer isso não. Eu não, porque eu sou idólatra de mim mesmo. É essa idolatria que precisa cair dos corações dos pregadores, do meu e do seu coração. Muito apegado ao ministério. E eu falo isso sem medo de errar. Se você, e já falei isso com os irmãos também que coordenam a diocese, se você não amar mais a Jesus do que o seu ministério, você vai largar Jesus por causa do ministério. É verdade ou mentira? Eu não vou mais pregar no grupo de oração não, porque eu não gosto do fulano de tal, porque fulano de tal quando estava lá, falou assim, e aí por causa das coisas que são do ministério. Eu não estou dizendo que as coisas ruins não acontecem, porque acontece. Tem gente que faz errado, faz. Não ignoro isso. Mas aí eu pego e largo. Não quero servir mais por causa das coisas do ministério. Fulano não me chamou a pregar, agora também nunca mais eu volto na renovação. Por causa do ministério. Porque não ama Jesus. A verdade é essa. Não ama Jesus, não tem um coração convertido a Jesus. E aí quando a gente pensa em conversão dentro do contexto de igreja, a gente acha que já largou droga, álcool, prostituição, vida promíscua, pornografia, e eu espero que a gente já tenha largado tudo isso mesmo, né? Que a gente já tinha abandonado essa vida. Aí a gente acha que é só isso e acabou, não tem mais caminho de conversão. E aí a gente não faz progressão nas virtudes, a gente não é humilde. Aí Deus vai pedir, puxe fora da igreja, Deus pede isso, larga o álcool, larga a vida devassa, larga a droga, larga a promiscuidade, sai do adultério. Aí acontece, na hora que vem cá para dentro, o cara não é humilde, a mulher não é humilde, porque não tem conversão, uma terceira, uma quarta conversão. E aí a gente pregador cai aonde? Justamente na soberba, no orgulho, na falta de humildade. Porque estar aqui na frente, meus irmãos, é uma responsabilidade. Não é bonito não.
é uma responsabilidade. Todas as vezes, quando tem alguma missão, eu falo, meu Jesus, o que o Senhor quer de mim? O que Deus permite estar trabalhando, o que o Senhor quer de mim? Porque é muito que Deus dá para nós. Não é assim lá em casa, a gente fala. Nós temos muito de Deus. Muito de Deus. As coisas que Deus faz, as coisas que Deus move. E quando Ele não faz, o fato dele estar presente, a gente experimenta e fala assim, Jesus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer de mim com esta pregação? Isso que Ele fala para mim primeiro. Que nós precisamos nos converter, recordar. E se você está com o seu caderninho, anota. Gálatas 5:22 e Mateus 5, o capítulo inteiro. O pregador precisa se converter e ter frutos no Espírito, viver uma vida no Espírito. O pregador precisa viver as bem-aventuranças e guardar no coração o sermão da montanha. É não julgar, é perdoar. E isso a gente não quer fazer. Gálatas 5:22, anota aí, lê tudo. E Mateus capítulo 5, depois você faz um deserto, pega essas duas palavras, lê e vai perguntando ao Senhor o que Ele diz para você que você precisa mudar. Porque essa é a conversão que o Senhor nos chama. E aí Jeremias, lá no versículo 5, dando continuidade, dá a ordem a Baruque para ir, porque por algum motivo ele não podia entrar no templo. Talvez por perseguição mesmo, que o povo já está querendo cortar as cabeças dele. Queria matar. Talvez ainda por qualquer outra situação de purificação. Talvez, muito pouco provável, mas talvez pelas regras que se tinha para estar no templo. Então existiam motivos que levavam o impedimento dele estar ali, uma ordem oficial de uma autoridade, ele não podia ir lá. E aí ele manda o seu secretário. Ele redige tudo e Baruque faz como pediu Jeremias. E aí a gente termina a perícope que a gente leu. Mas o mais importante, meu irmão, eu vou ter que continuar nos outros versículos para a gente adentrar ainda mais nessa dinâmica da escuta. Quando a gente vai ver lá no versículo 10, vai fazer a convocação para o povo vem e escuta a profecia. Baruque leu por todo o povo. E aí eu fiquei pensando no movimento de Deus de tantas vezes que ele foi lendo a mesma profecia, só nesse capítulo. Primeiro, Jeremias escutou. Depois ele manda Baruque escrever. Agora ele manda Baruque lá e convocar o povo e ler. Depois que Baruque faz isso, Miqueias escuta, isso está no versículo 11, chama o povo e fala assim, não, tem que ler isso aqui lá no Palácio Real para o povo poder ouvir também. Aí chega lá, lê de novo o que foi escrito. Na hora que chega lá, que estava reunido no Palácio Real os escribas e os príncipes, ele fala assim, o rei também precisa saber disso. Vem de novo e lê o que está escrito. Esse movimento todo de repetição entre um ouvido e o outro para que todo mundo pudesse conhecer o que Deus estava falando e o que Deus estava alertando. Deus, quando repete, Deus é misericordioso. Quantas vezes Deus tem falado com a gente a mesma coisa? Pelo menos comigo às vezes é assim. Aí Deus fala de novo. Aí Deus fala de novo. Aí Deus fala de novo. Porque eu não converti ainda. Que não teve mudança. Que não foi concreto. E aí quando chega lá, no versículo 16, eles ficaram apavorados com o que ouviram. Quando levam para o rei e vai escutando, aqui diz que eles guardaram o rolo por um momento e manda Baruque se esconder com Jeremias. Quem é que te disse isso? Foi Jeremias. Vai e se esconde. E aí quando leva para o rei vai ouvindo a profecia, cortando e queimando o rolo. E aqui tem algo para nós. Nós, muitas vezes, antes do anúncio da palavra, Deus está falando conosco e nós queimamos a palavra do Senhor. Lançamos fora, jogamos fora, porque nós não a escutamos. E aí, o texto bíblico, ele é enfático. Lá no versículo 24. O rei escutou, mas não acolheu. Lá vai dizer que ele não rasgou as suas vestes. O rei escuta, não se amedronta, não rasga as vestes. Diante da palavra de Deus, o rei Joaquim ficou indiferente. Sabe o que acontece muitas vezes quando a gente vai para as pregações? Nós somos indiferentes à palavra que é lançada para nós. E é por isso que a gente não muda. E é por isso que a gente não converte. Porque o irmão está proclamando na nossa vida e a gente não deixa rasgar o nosso coração. E aí, em oração, o Senhor falava isso. No meio de nós pregadores tem isso. A começar quando eu me sinto, não me disponho a ouvir.
e dispor a ouvir, não é sair de uma manhã cedo, olha, eu levantei cedo, vim para esse lugar maravilhoso, está fazendo frio, mas quando eu sento aqui, eu não consigo ser disciplinado com o meu corpo, eu vou sentando e vou escorregando, uma coisa assim. Você não quer ouvir, porque o seu exterior mostra o que o seu interior está acontecendo, o seu corpo não demonstra que você quer ouvir a palavra do Senhor, porque você não se disciplina, não se determina. Ai, calma, você não sabe como é que foi a noite, foi difícil. Eu não quero nem saber. Isso pra mim não faz diferença nenhuma. Escolha a decisão. Quando eu faço a decisão, eu vou ouvir. E só sabe disso, eu não tô falando mentira, meu marido eu não gosto disso. Mas se eu faço pessoal, eu vou ouvir, vou sentar e vou ouvir. Eu estou ali para isso. E no primeiro momento Deus me fez profeta, para que você sente aqui e escute. Converte-te. Você está pegando a Bíblia na sua casa, está rasgando a palavra de Deus e queimando a palavra de Deus. E quando você vai pregar, seu oráculo é vazio. Vazio vem da palavra vaidade. Você dá de si, mas não dá de Deus, porque você queimou a palavra de Deus antes. Por isso que as nossas pregações não dão frutos para Deus. Mas Deus tem dado tempo para que a gente se converta e anuncie os oráculos. Senta direito nessa cadeira. Levanta a sua cabeça e se você estiver sentindo sono, você vai ficar em pé no fundo lá para não dormir. Porque você veio aqui para escutar, não para dormir. Eu, pelo menos, não saí de lá de Tabira. Viajei de 9 horas da manhã para chegar aqui até as 17 horas, para chegar aqui, sentar aqui e falar para a gente estar dormindo. E eu acredito também que você não levantou cedo da sua casa para sentar aqui pro chão. Você é profeta e profeta escuta o que o Senhor diz. E aí nós precisamos escutar. A escuta tem consequência e a não escuta também tem consequências. Porque o rei Joaquim não escutou, olha o que a palavra de Deus diz para ele, no versículo 30 e 31. E diz para os pregadores que não escutam: por isso assim disse o Senhor contra Joaquim, rei de Judá: ele não terá mais ninguém para sentar-se no trono de Davi, e seu cadáver ficará exposto ao calor do dia e ao frio da noite. Eu castigarei nele, na sua descendência e nos seus servos, as suas faltas. Atrairei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém e os homens de Judá, toda a desgraça com que os ameacei, sem que me escutasse. Quem não escuta tem consequências de uma não escuta. E aí eu gosto às vezes de pesquisar o significado dos nomes, e eu achava isso interessante demais. O nome Joaquim, o significado do nome Joaquim, vai dizer para nós que é aquele que é elevado por Deus. Qual foi o problema do Joaquim? Porque ele não deixou que o seu nome fosse uma profecia na vida dele. Porque em vez dele deixar-se ser elevado pela profecia que ele escutava, ele escutou a si mesmo e por isso ele afundou, caiu. O que o livro do Provérbios diz para nós? A soberba precede a queda. Sabe por que nós pregadores caímos? Porque nós somos soberbos. Porque a gente não deixa ser elevado pelo Senhor. A palavra vai dizer que os que se humilham serão exaltados. Não é quem é humilhado, é os que se humilham. Na condição de rei, ele podia ter deixado se humilhar. Não vamos vestir de saco, vamos nos converter como outros tantos fizeram ao ouvir profecia. Mas ele decidiu não escutar. E isso, quando a gente, se fosse para encerrar a pregação desse jeito, causa um tremor no nosso coração, né? Porque não anda a esperança. Uma profecia que vem e vai dizer que Deus vai nos castigar se a gente não ouvir? Não. E aí, em contrapartida, em paralelo ao rei Joaquim, nós temos o profeta Jeremias. E a gente retoma a escuta de Jeremias. E o que o Senhor colocava no meu coração, meu irmão, quando rezava, é que profecia não é palavra bonita, não é uma forma que bem posicionada numa bola, não é isso. É a sua vida rendida a Deus. O problema nosso, a gente quer fazer bonito aqui. Aqui a gente quer parecer profeta. Mas lá dentro da nossa casa a gente não é profeta. A gente é pregador bonito dentro do grupo de oração, nos grandes eventos, mas dentro da nossa casa nós não somos profetas. E por que eu falo de Jeremias? Porque Jeremias, quando a gente vai ver, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Como que sofreu? E Jeremias era jovem, amável, ele tinha ternura no seu coração, ele queria acolher o povo. Aí Deus escolhe uma pessoa super doce, vamos pensar assim, para poder dar oráculos de destruição. Olha, é difícil. A gente hoje está na moda dos temperamentos. Se você pedir fleumático para poder vir fazer uma exortação, é muito diferente de você pedir um goleiro para fazer uma exortação, não é? É diferente. É
É como se a gente pegasse um Jeremias melancólico e dá para ele profecias de destruição. Ouve, ó povo do Senhor! Aí aquele homem sofria dentro dele a escuta daquela profecia. E aqui que está a beleza de ser profeta. É que antes de anunciar essa profecia já aconteceu na vida de Jeremias. Deus começou a rasgar dentro dele, Deus começou a destruir dentro dele muitas coisas para que ele pudesse ser eficaz na sua missão. E nós muitas vezes achamos que é só pegar um texto bíblico, ler, proclamar, e aquilo não passou dentro de nós. Não é pregação pronta, é pregação que Deus faz dentro de mim, dentro de você. Para cada profeta existe um povo. Gente, é diferente. Tem que ter pregador diferente. Tem pregador que pula de vez em quando. Tem que ter pregador, mas tem que ter para todo mundo, porque para cada povo existe um profeta. E aí é bonito demais, porque se a gente for estudando os profetas que a gente vai encontrando, a gente vê que a vida daquele profeta era a profecia que ele anunciava. O profeta Oséias é maravilhoso. O que o profeta Oséias também fala? Da infidelidade do povo. E como o profeta Oséias via a infidelidade do povo? Por causa da esposa que tinha, que era prostituta e uma mulher adúltera. Deus manda que ele se case com aquela mulher, vai lá buscar, paga por ela. E os profetas, eles se configuram a Jesus na sua vida. Meu corpo chega até a arrepiar, porque eu acho isso maravilhoso. Por isso que a gente tem muita gente santa dentro de casa, sem microfone na mão. Muita gente santa, muito profeta dentro de casa. Mas nós que estamos aqui precisamos o ser dentro de casa. Aí você pega um profeta Ezequiel, que aquilo ali era loucura. Se Deus mandava fazer as coisas, ele ia lá e fazia. Ele fazia muitas coisas estranhas para cumprir as ordens do Senhor. Ele não pôde nem chorar a morte da esposa, porque Deus mandou e ele cumpriu. E todo mundo, quando perde alguém, faz o quê? Chora. Ele não. Chega a fazer absurdos para agradar ao Senhor. E Jeremias vivenciou todo o sofrimento do povo dentro de si. E às vezes a gente quer ser profeta só para dizer, mas a gente não quer ser profeta para sofrer. E não tem salvação, não tem redenção, não tem transcendência se não tem mistério de cruz. Jeremias é prefiguração de Jesus Cristo. Jesus Cristo anunciou, chamou, o reino de Deus está próximo, converteu, curou, sarou, visitou, exortou, derrubou. Jesus fez de tudo e o povo continuou infiel. Mas ele não se furta da missão e entrega a vida na cruz, porque ninguém toma a vida dele, ele dá livremente. Jeremias viveu assim, deu livremente. Choro, Senhor, para que eu fui viver? Era melhor que eu tivesse morrido. Sofreu com o Senhor. Você quer ser profeta? Aprende a sofrer com o Senhor, por Jesus. Não é só oráculo na boca. É na vida, dentro da alma. Quer ser profeta? Trata melhor sua esposa dentro de casa. Quer ser profeta? Dá tempo pro seu filho, porque aí você chega dentro de casa e não larga o raio do celular, e aí o menino está chamando para poder brincar, mas você não tem tempo. Você quer ser profeta? O seu trabalho seja de Deus, trabalha com honestidade. E aí, a pregação nossa do grupo de oração não converte, porque no nosso dia a dia, na vida ordinária, nós não somos profetas. E Deus está falando isso para nós. Muda de vida aonde? Só para dentro do grupo de oração? Não! Muda de vida na sua casa, muda de vida no seu trabalho, muda de vida no trânsito, na hora que o abençoado fecha você, e eu pego você quer xingar de quê? Filho de Nossa Senhora. É ali que a gente é profeta. Ó, bênção. Se for bênção, tá bom. E a gente não se vigia na vida ordinária. E é onde a gente é profeta. É quando lá no seu trabalho o pessoal não para de falar, de fofocar, e você está lá no meio dos tem ouvido, porque você é curioso. É lá que você é chamado a ser profeta. E às vezes a gente não para poder pensar nisso. Enquanto eu rezava, meu irmão, Deus falava era isso no meu coração. Deus quer preparar o povo bem disposto. Disposto a escutar, disposto a ser dentro, não parecer. Nós precisamos ser de Jesus e não parecer de Jesus. A gente parece. Eu tenho certeza que as pessoas já viraram para você e você que é uma pessoa de igreja, reza para nós. Tenho certeza. Porque a gente parece de Jesus. Mas a minha veste externa, ela tem que estar de acordo, coesa com o que se vive dentro.
E no fundo, a gente sabe onde a gente mente. E é ali que a verdade da profecia precisa nos alcançar. O drama de Jeremias acontece dentro. O drama do povo vai acontecer depois. Dentro dele, ele já sofreu antes. E nós precisamos, meus irmãos, rezar neste sentido. Para que a conversão aconteça dentro de nós e o nosso anúncio seja autêntico. Não apenas está certo de acordo com a palavra, mas ele esteja concretizado na vida, no seu jeito de ser pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, trabalhador. Na vida ordinária, Deus quer profeta. Na sua vida, Deus quer realmente falar e usar de você para anunciar os oráculos. Se somos convocados a escutar o Senhor, se somos convocados a anunciar os seus oráculos, peçamos então a Deus que nos dê um coração e uma vida coerente. Eu queria mais que pregar que nós utilizássemos esse momento para a gente rezar bastante. Rezar bastante. Mas que a nossa oração fosse de fato genuína. Eu não sei se vocês já viveram um momento de oração onde se você se depara dentro de você com a realidade e só você sabe, isso não está legal. Isso não está bom. Isso precisa mudar. É nisso aí que Deus quer tocar e fazer conversão. Vamos mudar. Para que o anúncio dentro do grupo de oração, ele seja verdadeiro. Passou pela nossa vida. Deus converteu lá dentro. E é um passo de cada vez, tá, povo? Às vezes a gente vem para cá, parece que tem tanto problema, e eu sei que tem. Mas se determine em uma coisa. Falaram com uma irmã, né? Outro dia conversando, ela, nossa, mas as coisas estão tão devagar, a gente só fez isso. Eu, minha irmã, 1 é sempre maior que 0. Sempre maior que 0. Matemática é exata. 1 é sempre maior que 0. Quando a gente progride em uma coisa, ainda que ninguém veja, e ainda que hajam tantas outras para poder melhorar, nós estamos progredindo. Nós estamos sendo constantes, nós estamos sendo fiéis. Nós precisamos ser pregadores que rezam a palavra, que vivem a palavra, que proclamem a palavra, mas nós precisamos colocar isso na nossa vida. E prepare-se, porque isso vai começar a incomodar. Muito mais do que os anúncios que a gente faz no grupo de oração. Porque as pessoas querem ouvidos para ouvir fofoca e as pessoas não querem escutar, não. E quando você diz e vê no corpo, não quero saber. Prepare-se. Aí quando, fulana é esquisita. Não quer mais falar disso aqui, não sei o quê. Muda de vida, pregador. Viva no seu cotidiano a palavra e a exortação do Senhor. Não deixe ser o Joaquim morto elevado por si mesmo, mas seja o Jeremias, capaz de assumir a profecia com a própria vida e anunciar um oráculo verdadeiro, que é profecia, conversão na vida do povo que o Senhor confiou para você. E diante de tudo isso que você escutou, eu queria convidar você a olhar para a sua vida e desejar sim, por primeiro escutar e anunciar como segunda ação de forma eficaz, mas com o seu modo de viver. Que nada te perturbe, que nada te atrapalhe, mas que no seu coração e em torno dele haja esse profundo silêncio da escuta da voz de Deus, o que Deus diz a você, o que precisa converter. Você que é pregador e ele te elegeu, ele te escolheu, ele te chamou. Mas ele quer fazer de você um profeta, anunciador dos oráculos e das mensagens que são deles, não nossa. Nós não damos de nós, mas nós testemunhamos com a nossa vida a palavra do Senhor. Vai abrir o seu coração, em nome de Jesus, feche os seus olhos, pode olhar para mim. Feche os seus olhos, olha para dentro de você. E vai deixando que a graça de Deus alcance a profundeza do seu coração. Se detenha em uma coisa, o que você precisa mudar. O que Deus fala ao seu coração e onde você precisa empregar as suas forças para ter anúncio coerente com o que Deus disse. Deus quer hoje sim levantar profetas. Deus quer um povo disposto a anunciar, mas Deus quer um povo disposto a sofrer pela missão que Ele nos confia, a entregar a própria vida. Joaquim morreu e não deu glória a Deus. Jeremias morreu e deu glória a Deus, porque a palavra de Deus se encarnou nele, no coração
vivamos de maneira coerente com o Evangelho e vivamos dentro da alma as palavras que nós escutamos. Nós não queremos queimar a vossa palavra, nós não queremos apenas reunir o povo para escutar e não viver, mas nós queremos eficácia, eficiência da palavra em nós, no nosso ministério, dentro da nossa vida, começando dentro da nossa vida ordinária, na nossa casa. Eu quero, Senhor, sim, o extraordinário, mas eu quero antes ser fiel no ordinário, porque quando eu sou fiel no pouco, aí o Senhor me dá mais. E eu quero, Senhor Deus, pedir esta graça para os meus irmãos pregadores, servimos juntos, trabalhamos juntos, temos muitas vezes problemas semelhantes, mas nós queremos também sofrer juntos pela causa do Evangelho. O que nós queremos, Senhor, é que o Senhor venha a nós, fale a nós, viva conosco, viva em nós, que a nossa vida seja uma, Senhor. Sejamos confundidos contigo, Jesus, para sermos de fato profetas, anunciadores dos oráculos do vosso coração. Dá sensibilidade aos nossos ouvidos para ouvir, dá sensibilidade ao nosso coração para experimentar, e dá sensibilidade no externo da nossa vida com o povo que nos foi confiado. Faz-nos profetas, profetiza em nós e através de nós. Usa da nossa voz, usa da nossa mente, usa do nosso coração e derrama a tua graça em nós, Senhor. A tua graça em nós, ainda assentados com o coração aberto ao Senhor. Escute essa canção. Escutem meus profetas, é tempo de anunciar meus oráculos. Minha palavra deve estar em tua boca e no teu coração. Mais do que pregar é viver, mais do que falar é fazer, mais do que pregar é viver, mais do que falar é fazer. Não abras a boca se a mensagem não fluir do teu coração. É viva a palavra quando as obras falam. Palavras convencem, testemunhos da razão. Aqueles que desejam viver as palavras do Senhor se coloquem de pé, elevando a sua voz, desejando ser este profeta do Senhor, não apenas com a boca, mas com a vida, que a nossa vida seja rasgada pela palavra do Senhor. Eleva a sua voz, vai desejando a graça de Deus. Mais do que pregar é viver, mais do que falar é fazer, mais do que pregar é viver, mais do que falar é fazer, falar é fazer. Não abras a boca se a mensagem não fluir teu coração. É viva a palavra quando
Testemunhos arrastando.